Fala galera, beleza? Antes de iniciar o vídeo já deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu postar, beleza? Então sem enrolação já vamos para o vídeo. Bom galera, hoje vamos aprender a implementar esse componente aqui, que é o Drop Down Tags, tá? Então ele permite fazer uma seleção de vários itens aqui dentro, tá? Então ele tem uma lista e aqui a gente consegue selecionar vários itens, beleza? Então hoje vamos aprender a como utilizar esse componente. Bora lá. Bom, já estou aqui no meu Surface Studio, tem uma telinha home criada, tá? Somente isso. Então inicialmente vamos encontrar esse bloco para a gente poder utilizar ele aqui na tela. Então para isso vamos aqui na barrinha de pesquisa e pesquisar drop. Então ele já deve aparecer aqui. Se ele não tiver aqui, ele provavelmente está aqui na extensão, tá? A gente consegue encontrar ele aqui, ó, no Alt System Y, tá? Pesquisa drop down aqui. É só puxar ele aqui, tá vendo? Então puxando ele é só clicar em aplicar e ele vai aparecer aqui para você, tá? Então vamos puxar ele aqui para a tela. E aqui a gente vai ter algumas propriedades obrigatórias para implementar. Primeiramente a gente tem que ter uma lista para esse drop down, né? Não é uma surpresa, aqui é um drop down, então ele deve ter uma lista de referência para ele poder listar isso aqui na tela, tá? Então eu vou usar aqui uma entidade da própria OutSystems, tá? Que é o user. No caso aí você implementa na sua entidade, vocês precisam. Então busquei esse aggregate aqui na tela e eu vou referenciar ele aqui no meu drop down, tá? Eu coloco list, continua com erro porque eu tenho que mapear aqui os valores. Então o value, geralmente para o value a gente coloca o ID, tá? E no label, né, que é o que vai ser exibido de fato ali para o usuário, a gente costuma usar alguma coisa que descreve aquele item, tá? No caso aqui, como é usuário, eu vou colocar o nome do usuário, beleza? Mas aqui eu poderia usar outros campos também, por exemplo, username ou e-mail, aí vai da necessidade, tá? Beleza, ainda continua com erro porque eu preciso implementar a action onChange desse bloco. Então, quando eu clicar em New Client Action, ele vai criar aqui, já passando o parâmetro que vem do bloco, tá? Então esses aqui a gente já tem quando a gente faz o onChange lá, aquela seleção de escolher. Então ele passa aqui um list com aqueles itens, né, daquele aggregate, aquela tabela desse aggregate aqui. No caso ele vai passar os itens selecionados, tá? E esse aqui é o ID do componente. Nesse caso aqui não é necessário pra gente, tá? A gente pode excluir ele. Podemos aqui excluir esse ID aqui, tá? Beleza, e agora o que eu faço? Como eu estou selecionando uma lista, eu preciso de uma lista para armazenar esses valores que estão sendo selecionados, correto? Então pensando nisso, a gente pode criar uma variável na tela do tipo usuário list, tá? Então vamos adicionar uma variável, tá? Vou colocar user list, tá? E aqui a gente vai mudar esse type para list user, tá? Então ele vai ser essa variável do tipo list. E aqui que está a cereja do bolo, no onChange do dropdown. Ou seja, quando eu seleciono os meus usuários, ele passa nesse fluxo, tá? É aqui que eu vou pegar os meus usuários selecionados, tá? Beleza, qual o próximo passo aqui? Como eu tenho um list, eu preciso dar um append nesse list, ou seja, a cada passada nesse fluxo, eu sei que eu vou fazer um append ou um delete na lista, né? Um remove, né? Então o que eu vou fazer aqui? Como vai ser um list que vai chegar aqui para mim, eu tenho que fazer uma iteração, né? Ou seja, selected option list, que é o parâmetro de entrada, que é passado ao selecionar aqui um item, tá? Então ele já passa esses itens aqui, né? Um ou mais itens. Ele vai chegar aqui essa lista e a gente vai fazer essa iteração nessa lista para poder fazer esse append nessa minha lista da tela, né? No caso que eu usaria essa lista para algum save, alguma coisa no banco, né? Então eu estou usando uma variável memória para depois fazer alguma coisa no banco, alguma action de salvar, de atualizar alguma coisa, algum CRUD. Então a gente faz essa iteração
a gente chama aqui um list append, tá? Volta aqui, list append vai ser da lista user list, então a user list da minha tela vai receber quem? Vai receber o ID, né? O nome, só que nesse caso aqui eu vou ter o ID e o nome, tá? Isso aqui já seria o suficiente porque eu passaria essa lista de IDs para uma action no banco, do servidor. Lá no banco, trataria esse ID para buscar todos os outros dados daqui. Então, para esse caso, eu não quero pegar todos os dados, eu quero realmente só o ID e o nome, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou passar o value, tá? Só que o value, ele é um texto, né? Ele retorna um texto lá do dropdown. Temos que fazer uma conversão aqui, temos que formatar isso aqui. Então, a gente vai passar primeiramente o texto para inteiro, tá? Text to integer. Uma outra conversão de integer para identifier, tá? Aí você me pergunta, por que você já não fez o text to identifier logo? Porque o OutSystems ele reconhece esse text to identifier como uma coisa inconsistente, ele dá um warning. Vamos testar aqui para vocês verem. Text to identifier, né? Seria isso aqui, recebendo o value. Então, mesmo fazendo essa conversão de texto para identifier, ele reclama aqui. Então, para a gente resolver isso, a gente coloca duas conversões, tá? Então, primeiro a gente joga para inteiro e depois joga para identificador, tá? E o name, ele vai receber simplesmente o label dessa iteração, tá? O current do options list. E o restante aqui eu posso jogar tudo no date, beleza? Vou copiar esse no date aqui e joga aqui também a data, no date, desativo, tanto faz qualquer coisa. E esses aqui não são obrigatórios, então não vou passar isso aqui para cá, tá? Como eu expliquei para vocês, esse ID aqui é o que é importante lá na hora de eu fazer, por exemplo, um save, um update, tá? Então eu jogaria lá um aggregate para buscar esses dados, dependendo da action que eu estou utilizando, tá? Então esses aqui são os dados importantes e o restante consegue pegar no servidor. Bom, falta só uma coisa aqui pra gente fazer para dar tudo certinho, tá? Para não fazer um fluxo aqui muito complexo de verificar se já existe o item para poder adicionar, para depois remover, porque aqui tem um append e um remove na mesma action, então vai ficar um fluxo meio complexo de fazer. Podemos simplificar muito aqui fazendo isso aqui, ó. Toda vez que o usuário seleciona um item, ele vai limpar a lista da tela, tá? Limpou o user list e depois veio aqui do append novamente com todos os itens selecionados, tá? Então, para visualizar isso melhor, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos incluir esse bloco no container, vamos diminuir ele aqui para 6 colunas. Vamos colocar mais um container aqui. Vamos pesquisar list. Pesquisar list aqui. E vamos jogar só o name aqui, tá bom? Para a gente visualizar essa seleção, tá? Então, para explicar isso aqui melhor para vocês, vamos ver na prática como está funcionando lá. Beleza, já estou aqui com o meu drop down. Agora eu vou fazer uma seleção. Então ele seleciona. Show de bola. Agora eu vou remover, tá? Então vem aqui. Remove. Tá removendo certinho. Esse é o comportamento esperado. Mas se a gente não tivesse esse list clear aqui no user list, né, que é a lista que a gente está usando para fazer esse append, vamos ver como que ficaria, né? Então o que acontece se eu não tenho aquele list clear? Eu vou adicionar aqui. Ele vai fazer. Ele vai, toda vez que ele entra, ele vai adicionar todos os itens aqui. Entendeu? Por isso que a gente necessita daquele list clear lá. Tá vendo que ele não tira
Então cada seleção ele vai acrescentando toda essa lista. Né? Cliquei aqui, ele vai jogar mais 4 itens. Cliquei, ele vai jogar mais 5 itens. E por aí vai. Então por isso que a gente necessita daquele list clear antes de entrar nessa action, tá? Então isso aqui mata nosso problema, tá? Então list clear na variável que a gente está usando e show de bola. Testando aqui novamente, então vou selecionar alguns itens aqui e vou remover, tá? Então ele sempre vai passar a lista atualizada daquele clique, tá? Então isso aqui, comportamento esperado, para a gente ter aqui o append da forma correta, tá? E a partir daqui a gente pode usar essa lista, né, para o fim desejado aí, tá? Logicamente não seria uma lista na tela, porque a gente já tem isso daqui, né? A gente usaria essa lista, background aqui, para chamar alguma ação do servidor, de atualização e tudo mais, tá? Então é isso, galera, espero que tenham gostado, tenha ajudado aí vocês. Se gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois isso ajuda aí o canal a crescer e manter motivado aí para trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então é isso, galera, fique com Deus, até a próxima e fui!